Senhor. Senhoras e senhores, boa tarde. Sob a proteção de Deus, declaro aberta a 14ª sessão ordinária da primeira sessão legislativa da 17ª legislatura. Inicialmente, convido o vereador Jorge Augusto Krieger para fazer a leitura do texto bíblico. Boa noite a todos. Palavra do pregador, filho de Davi, rei de Jerusalém. Vaidade de vaidades, diz o pregador. Vaidade de vaidades, tudo é vaidade. Que proveito tem o homem de todo o seu trabalho, com que se afadiga debaixo do sol? Convido o secretário vereador Douglas Emanuel Marchetti para realizar a leitura da ata da sessão ordinária anterior. Boa noite a todos. Ata da 13ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Timbó, na primeira sessão legislativa da 17ª legislatura. Em 30 de abril de 2013, às 18 horas, reuniu-se a Câmara Municipal de Timbó, tendo na presidência o vereador Rubens Borchardt, na vice-presidência o vereador Marcelo Luiz Ferrari e secretário o vereador Douglas Emanuel Marchetti, com a presença ainda dos vereadores Fabrício Dal Castagni, Guilherme Vogt Jr., John Adriano Schwartz, Jorge Augusto Krieger e Valdemar Gebauer, com exceção de Raimar Radatz, conforme folhas 23 do livro de presença e constatado o número legal de vereadores, o presidente, invocando a proteção de Deus após a leitura de passagem bíblica efetuada pelo vereador John Adriano Schwartz, deu início à reunião. Procedeu-se à leitura da ata da sessão anterior, que restou aprovada. Na sequência, o secretário fez a leitura da pauta da 13ª sessão ordinária. O presidente comunicou que foram distribuídos aos vereadores cópias do expediente do dia. Sobre a mesa estava o parecer prévio da Comissão de Economia, Finanças e Fiscalização ao projeto de decreto legislativo número 1 de 2013, cuja leitura foi realizada pelo relator da comissão, vereador Marcelo Luiz Ferrari, tendo ainda o presidente determinado à Secretaria Legislativa a adoção das providências solicitadas pela comissão em seu parecer. Ato contínuo, o presidente informou que foram protocolizadas na Secretaria Legislativa as indicações de número 196 a 207 de 2013, que, lidas pelo secretário, restaram encaminhadas na forma solicitada. Passando-se à ordem do dia, estava em discussão o projeto de lei número 22 de 2013, o parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação já havia se manifestado favoravelmente à tramitação da matéria, sendo que seu texto já era de conhecimento de todos. Adiante foram apresentados os pareceres da Comissão de Economia, Finanças e Fiscalização, cuja leitura foi realizada pelo relator vereador Marcelo Luiz Ferrari, e da Comissão de Educação, Cultura, Saúde, Bem-Estar Social, Desporto e Defesa do Cidadão, cuja leitura foi realizada pelo relator vereador Valdemar Gebauer. Ambos os pareceres opinaram pela aprovação da matéria. Em votação, o projeto de lei número 22 de 2013 foi aprovado por unanimidade dos presentes, restando encaminhado para a sanção. Adiante, ainda, na ordem do dia, foram apresentadas as moções de número 7, 8, 9 e 10 de 2013, que, aprovadas por unanimidade dos presentes, foram entregues aos seus destinatários. Não havendo mais matéria a ser deliberada na ordem do dia, o presidente convocou os vereadores para a sessão ordinária a ser realizada no dia 7 de maio às 18 horas e declarou encerrada a 13ª sessão ordinária. Rubens Borchardt, presidente; Marcelo Luiz Ferrari, vice-presidente; Douglas Emanuel Marchetti, secretário. Ata em discussão. Não havendo observações, a ata está aprovada. O secretário fará a leitura da pauta desta sessão ordinária. Pauta da 14ª sessão ordinária de 7 de 5 de 2013. Apresentação de projetos. Projeto de lei número 23 de 2013. Altera a lei número 2.599 de 17 de outubro de 2012, que aprovou a lei de diretrizes orçamentárias LDO para o exercício de 2013. Projeto de lei ordinário número 24 de 2013. Autoriza a abertura de crédito especial e de anulação e suplementação de valores em dotações orçamentárias no Orçamento Programa 2013 da Administração Direta e Indireta. Tribuna, secretário do Planejamento, Trânsito e Meio Ambiente, senhor Fabiano Martins Adriano, e fiscal de posturas do município, senhor Jean Vargas, em atendimento ao requerimento número 9 de 2013. Apresentação de parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação.
Projeto de Lei número 16 de 2013, declara de utilidade pública a Associação O Vento Brasil. Indicações número 195 de 2013, de iniciativa do vereador Rubens Borchardt. Número 208 de 2013, de iniciativa do vereador Fabrício Dal Castagni. Número 209 de 2013, de iniciativa dos vereadores Marcelo Luiz Ferrari e Rubens Borchardt. Ordem do dia. Requerimento número 26 de 2013, de autoria do vereador Rubens Borchardt. Comunico que foram distribuídas aos senhores vereadores cópias do expediente do dia. Solicito ao secretário a leitura dos documentos endereçados à Câmara Municipal, que julgamos ser necessário dar a devida publicidade. Convite, abertura da exposição coletiva, conjunto detalhe da Associação de Artistas Plásticos de Joinville, dia 8 de maio, às 19h30, no Grão Espaço Cultural, na Casa do Poeta Lindolfo Bell. Convite aos vereadores. A direção do Hospital e Maternidade Oase convida os nobres edis para conhecerem as reformas e melhorias realizadas na ala de internação. Após um período com a mesma interditada devido aos serviços de melhorias, a ala retornou a ser ocupada pelos pacientes que buscam pela entidade. Todos os vereadores dessa gestão estão sendo convidados a conhecer o trabalho que foi realizado, almejando qualificar ainda mais a permanência dos usuários da entidade, que buscam por tratamento de saúde. No aguardo da visita, que deve ser previamente confirmada, a direção agradece. Assessoria de imprensa do Grupo Coopervida, Hospital e Maternidade Oase. Sobremesa, requerimento de autoria do vereador João Adriano Schwartz, leitura pelo secretário. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Timbó, João Adriano Schwartz, vereador com assento nesta Casa Legislativa, vem muito respeitosamente, através do presente, comunicar que no dia 23 de abril do corrente se encontrava em Florianópolis, conforme comprovam os documentos que vão em anexo, razão pela qual não pôde comparecer à sessão ordinária naquela oportunidade. Ante o exposto, requer seja considerado justificada sua ausência na sessão ordinária em questão, nos termos do inciso 2º, parágrafo 2º do artigo 37 do Regimento Interno. Nesses termos, pede deferimento, Timbó, 7 de maio de 2013, João Adriano Schwartz, vereador. O requerimento está em votação. Os senhores vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. A ausência do vereador à sessão no dia 23 de abril está justificada. Também sobre a mesa, requerimento de autoria do vereador Raimar Radatz, leitura pelo secretário. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Timbó, Raimar Radatz, vereador com assento nessa Casa Legislativa, veio muito respeitosamente, através do presente, comunicar que no dia 23 de abril do corrente se encontrava em Florianópolis, conforme comprova os documentos que vão em anexo, razão pela qual não pôde comparecer à sessão ordinária naquela oportunidade. Ante o exposto, requer seja considerada justificada sua ausência na sessão ordinária em questão, nos termos do inciso 2º, parágrafo 2º do artigo 37 do Regimento Interno. Nesses termos, pede deferimento, Timbó, 7 de maio de 2013, Raimar Radatz, vereador. O requerimento está em votação. Os senhores vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. A ausência do vereador à sessão no dia 23 de abril está justificada. Comunico que foram protocolizados na Secretaria Legislativa os projetos de lei número 23 e 24 de 2013, ambos de autoria do prefeito municipal, senhor Laércio Demerval Schuster Jr. As cópias dos respectivos projetos foram entregues aos senhores vereadores. Os projetos de lei número 23 e 24 de 2013 seguem para análise da Comissão de Economia, Finanças e Fiscalização. Solicito a leitura pelo secretário da mesa, vereador Douglas Emanuel Marchetti, do requerimento número 09 de 2013, aprovado na sessão ordinária no dia 2 de abril. Requerimento número 9 de 2013. Expedição de convite para o secretário municipal de Planejamento, Trânsito e Meio Ambiente, senhor Fabiano Martins Adriano, para que compareça nessa Casa Legislativa em data a ser determinada, para explanar sobre a questão da obrigatoriedade de construção e manutenção dos passeios públicos em vias pavimentadas do município. Do mesmo modo, deve ser expedido convite ao fiscal de posturas do município. Justificativa. Visa-se, com o respectivo convite, tê-lo nesta Casa Legislativa para explanar sobre a construção e manutenção dos passeios públicos, em especial aqueles que fazem testada com vias pavimentadas, bem como seja discorrido acerca do modo como é realizada a fiscalização da matéria. Sala das Sessões, 2 de abril de 2013, Rubens Borchardt, vereador.
Neste momento, em atendimento ao requerimento número 09 de 2013, aprovado por unanimidade em sessão plenária, convido para fazer uso da tribuna o senhor Fabiano Martins Adriano, secretário de Planejamento, Trânsito e Meio Ambiente, e o senhor Jean Vargas, fiscal de posturas do município de Timbó. Sejam bem-vindos. Os senhores dispõem até 20 minutos para exporem a matéria que o levar a comparecer à Câmara Municipal e, a seguir, poderão responder às interpelações que, eventualmente, lhes sejam dirigidas pelos vereadores. Boa noite a todos. É uma satisfação estar aqui presente na Câmara de Vereadores, trazendo informação tão importante com relação à mobilidade urbana, que é a questão das calçadas. E, em nome do prefeito Laércio, gostaria de saudar o presidente da Câmara de Vereadores, saúdo também aos demais vereadores. Gostaria de agradecer ao pessoal do planejamento que está presente hoje, sempre me ajudando nessa nova empleitada aí, e a gente está à frente disso daí. Passo a palavra ao Jean. Boa noite a todos, saúdo a todos também. E a gente agradece a oportunidade também de até explanar como é feito o nosso trabalho, ou justificar por que às vezes ele não é feito. Ok? Boa noite a todos. Bom, presidente, se o senhor assim autorizar, nós temos uma apresentação que nós gostaríamos de fazer. Ela será subdividida, né? Eu farei uma pequena explanação, o Jean fará os complementos e logo em seguida, conforme o senhor colocou, a gente abre daí para a questão das dúvidas e perguntas. Bom, nós temos os dispositivos legais. O nosso município ele possui o decreto número 2673, de 17 de fevereiro de 2012, o qual regulamenta a padronização dos passeios das calçadas. O referido decreto ele regulamenta também o capítulo 7º da seção 14º dos artigos 116 e 119 da Lei Complementar número 363 de 17 de dezembro de 2008, que é o Código de Edificações. Bom, essa Lei Complementar, a 364, de 17 de dezembro de 2008, ela dispõe sobre o Código de Postura e dá outras providências, dentre elas sobre os passeios públicos. Eu gostaria de ressaltar também a todos os vereadores e a nossa comunidade aqui presente, que em contato com o nosso setor de engenharia da Prefeitura, o valor da calçada, da construção dela, ela é equivalente a pelo menos a 60% da pavimentação. E hoje, um dos grandes clamor da nossa sociedade, da nossa comunidade timboense, senhor presidente, é a questão da pavimentação da via pública. Então, assim, se a gente, quando está visitando os bairros, percorrendo as vias do município, grande parte da nossa comunidade sempre nos pede a questão pavimentação. E, logicamente, que a gente também transmite para eles da importância da questão da calçada do passeio. Desde o ano de 2009, em todos os projetos de obras públicas, já são incorporados a questão das calçadas. Nós tomamos um cuidado especial, todas as obras envolvendo principalmente saúde, educação, entre outras. Nós gostaríamos de destacar a questão da Prefeitura, todo o Paço Municipal que foi revitalizado, que foi levado em consideração a questão da mobilidade urbana e proporcionando um excelente acesso ali à nossa comunidade. O nosso Parque Central, onde as crianças e as famílias se encontram, temos algumas imagens, até... Só volta ali para mim, Pamela, faz um favor.
hoje nós conversando e dando uma revisada na questão da apresentação, os senhores podem perceber que existe um veículo utilitário estacionado. Até houve um questionamento, o pessoal disse assim, poxa, Fabiano, mas esse veículo está sobre o passeio? Não, isso daí é uma baia de estacionamento. Então, assim, a gente está, sempre quando a gente pensa na questão trânsito, a gente não leva só em consideração a questão do veículo, e sim o entorno, e procura analisar todo o contexto, levando as condições dos rebaixamentos, bem como a questão das calçadas. Nós temos outras imagens onde deixa claro a nossa questão da nossa policlínica. Pode passar. Então, na nossa revisão, nós estamos trabalhando, toda a equipe técnica da Secretaria, ela está trabalhando na revisão do plano diretor, e será levado, com certeza, em consideração que os novos loteamentos e condomínios a serem implantados deverão, e a nossa opinião, obrigatoriamente, apresentar ali a questão da calçada, de acordo com o padrão estabelecido. E, atualmente, a Prefeitura está investindo em parcerias também com as empresas e buscando a conscientização junto à comunidade. Como, por exemplo, a construção em parceria com a empresa Souza Cruz, localizada na Fritz Loures. Então, antes era uma área extremamente conflitante, né? Eu tive a oportunidade, desde 2010, desde que eu vim para cá, junto com o Jean, não sei se o Jean lembra, mas a gente fez algumas visitas ali para aquela empresa, e a desculpa sempre era que a empresa não tinha previsão, investimento, né? E a gente comentou com eles da importância dessa empresa para o município. Nós conseguimos, junto com eles, construir hoje o passeio, e com certeza ali a gente tem oferece ali para aquela comunidade que circula por ali, principalmente a questão dos trabalhadores. A nossa imprensa da Prefeitura, ela também está desenvolvendo uma cartilha para a calçada. Nós conseguimos trazer um esboço. Consegue abrir lá para nós, Pamela? Está abrindo? Então, esse material ele já está em desenvolvimento. Provavelmente a gente vai ter ele finalizado em breve, e logo a gente vai estar podendo trazer ao conhecimento da comunidade a questão dessa cartilha. Então, esse é um esboço de como vai ficar. Pode passar a próxima ali para nós. Então, tem todas as diretrizes ali municipais, como deve ser a questão das calçadas, a escolha do material, a acessibilidade visual, bem como a acessibilidade, as normas para construção e a questão ali da faixa de urbanidade. Então, todo o material bem completo, que com certeza vai facilitar muito, que hoje algumas pessoas que nos procuram, poxa, eu gostaria de saber efetivamente como que eu devo de proceder essa construção da minha calçada, como eu faço essa regularização. Passo a palavra ao nosso colega de trabalho, Jean Vargas. Usar a Bíblia. Pessoal, é de conhecimento de todos que acompanham o nosso município que esse problema de calçadas ele vem de muitos anos. Não é de agora que a gente procura resolver, e eu até devo enaltecer alguns colegas que nos procuraram preocupados com essa questão, assim como a gente também tem essa preocupação. E eu devo até trazer para vocês uma informação assim. No governo do Oscar, a Pileca, quando estava à frente do patrimônio, ela começou a fazer um trabalho de pavimentação dos passeios dos terrenos do município. Nós conseguimos chegar, acho que perto dos 40%. Gente, é muita grana. Hoje a gente pensa assim, por que pavimentar os passeios dos terrenos do município que confrontam com vias pavimentadas? Porque nós temos que dar o exemplo. Como é que nós vamos cobrar do munícipe? Tu tem que fazer a tua calçada? Quando a gente chega lá, ele diz assim, a prefeitura não faz a dela, eu tenho que fazer a minha. Sabendo que a prefeitura também é dela, né? Eu gostaria até de
de passar para vocês, eu quero ler na íntegra aqui, que é curtinho, o que deve, a gente deve proceder, como é que seria essa fiscalização. O artigo 141 diz: compete ao proprietário do imóvel ou seu ocupante a execução e conservação de passeios, muros, cercas e muralhas de sustentação. Nos imóveis localizados em vias pavimentadas, é obrigatória a manutenção de passeios em toda a extensão de sua testada. Os responsáveis pelos terrenos enquadrados no caput desse artigo, que possuírem passeios deteriorados sem adequada manutenção, serão notificados para, no prazo máximo de 60 dias, executarem os serviços de adequação. Parágrafo 2º, ficará a cargo do município a reconstrução ou conserto de passeios ou muros afetados por alterações de nivelamento e das guias ou por estragos ocasionados pela arborização dos logradouros públicos, bem como o conserto decorrente de modificação do alinhamento das guias ou dos logradouros públicos. Parágrafo único. Caso os proprietários notificados não executem os serviços solicitados, o município poderá executá-los, cobrando do interessado, além da multa correspondente, o custo dos serviços acrescido em 20% a título de administração. Artigo 143. Na infração a qualquer dispositivo dessa subseção, será imposta a multa correspondente ao valor de 50 unidades fiscais do município. Isso hoje seria aproximadamente R$ 140. Então vamos supor, eu não tenho moral hoje para cobrar as calçadas porque o município não faz. E se eu cobrar do cidadão, eu vou lá, eu chego na parte dou o prazo de 60 dias para ele não faz, eu vou lá e efetuo a multa. R$ 140 ou 150 que seja. Está resolvido o problema? Ele não vai fazer do mesmo jeito. O município hoje não consegue ou não tem verbo, orçamento ou não está preparado para fazer essa calçada. Nós não conseguimos nem fazer os nossos passeios. Então imagina se a gente vai conseguir fazer o... Então hoje, o que a administração está buscando? Primeiro, prevendo dentro da lei, com alteração da lei, que todos os loteamentos que já vêm com pavimentação, já vêm com passeios, e aquelas obras públicas e obras novas, a gente já cobra que sejam com os passeios. A longo prazo, com certeza, a gente vai... Nós não temos a preocupação daqui para frente com o que é novo. Nós temos que nos preocupar agora em consertar o que é o antigo. E se nós tivéssemos hoje orçamento ou uma previsão de não, vamos colocar em prática, a prefeitura vai financiar o passeio, nós começamos a cobrar hoje. Mas enquanto nós não tivermos essa previsão, a gente não tem. O que se faz hoje, que os colegas que me conhecem, naqueles casos extremos, a gente vai e conversa com o cidadão e pede para ele encarecidamente faça, e justifica por que precisa. Quando a pessoa que tem condição, não tem por que não fazer, né? Aí tem muita gente que faz. Tem muita gente que diz que promete que vai fazer e acaba não fazendo. E a gente acaba ficando na mesma, bem da verdade. A princípio seria isso. A gente vai se colocar à disposição para dirimir algumas dúvidas. Obrigado, Jean. E os vereadores, declaro aberta a discussão. Se um vereador quiser fazer uma pergunta. Me permite uma parte? Sobre a questão que a lei diz, quando uma concessionária, um órgão público, danifica a calçada em acontecimento de uma obra, numa determinada rua. No caso, vamos citar a Rua Pomeranos, que foi concluída a pavimentação em outubro, se eu não me engano. E até hoje ainda não foi reconstruído algumas calçadas. E pela lei que diz aqui, a prestadora de serviço tem até 30 dias para execução, após 30 dias do término da obra, para execução desses reparos. Por que isso não aconteceu na Pomeranos?
vereador John, o que acabou acontecendo? Exatamente ali nas pavimentações Fritz Loures e Pomeranos. Nós já notificamos a empresa, né? E a empresa, nós temos uma reunião com eles agendado agora novamente essa semana. Então, assim, eles colocaram algumas situações para nós adversas. Temos as obras concluídas previamente agora na Guerra de Spies, né? Nós sabemos ali, somos conhecedores ali que temos uns pontos. A empresa já foi notificada ano passado e a gente já entrou em contato com outros moradores. Eu sei ali que próximo da Ferrana, bem na entrada da Guerra de Spies ali, que também está bastante danificado aquela outra situação, né? Eu tenho a engenheira Luciana, que nós trabalhamos juntos ali no planejamento. Então, assim, nós temos uma equipe de fiscalização e, com certeza, vereador, nós vamos estar cobrando essa questão da empresa, porque ele necessita do termo final da obra, né? E esse termo final da obra, obrigatoriamente, vai ter que ter alinhavado essa questão da obra concluída. E se ele não fizer essa questão da calçada, com certeza ele vai sofrer as penalizações legais que prevê a lei, sob o ponto de vista até da questão da legalidade, se for o caso, né, e ele não reconstruir, a gente obrigatoriamente vai fazer essa reconstrução ou pela prefeitura ou através de um outro certame público, alguma coisa assim, e obrigatoriamente vamos estar cobrando isso aí. Mas sim, essa questão ali, principalmente ali Pomeranos, ali a gente sabe ali que tem umas situações bastante críticas. Só aproveitando a oportunidade, você poderia me responder qual foi a participação do município nessas obras da Souza Cruz e na Oscar Pisque, onde estão sendo feitas as calçadas em parceria com o município? Ele é total investimento do município? Existe uma contrapartida junto dos proprietários? Como é que funciona essa situação? Bom, eu não posso falar para o senhor da questão da totalidade. Eu sei que a Secretaria de Obras acabou ajudando eles na questão, principalmente na questão terraplanagem. Até onde eu sei, a questão do material e mão de obra foi tudo por parte da empresa, né? Mas isso está vinculado à Secretaria de Obras. Senhor presidente, eu me comprometo, né, até pediria até ajuda, eu não sei, a engenheira Luciana pode falar? Boa noite a todos. Luciana, sou engenheira da Prefeitura. Em resposta à questão da calçada da Souza Cruz, eu acompanhei junto na Secretaria de Obras. A Secretaria de Obras realizou a parte da escavação e remoção do existente. A Souza Cruz fez toda a contratação referente à areia, material, paver e a mão de obra para colocação. Então, a Prefeitura fez a parceria da escavação e preparo do terreno para receber todo o material. Na Fritz Loures, na Souza Cruz. A Oscar Pisque, ela é proveniente de um convênio. Nós temos 3 convênios, 3 emendas na rua Oscar Pisque. Uma das emendas era segurança e mobilidade urbana, em que o próprio programa fazia exigência e obrigatoriedade da execução da calçada. Então, ela está sendo executada totalmente pela empresa contratada. E só mais uma... essa participação, ela pode ser estendida a todos os moradores que quiser fazer a sua calçada? Essa parceria já é feita pela Secretaria de Obras. Ela realiza semanalmente escavação de várias calçadas, em que eles fazem o preparo do terreno para o morador executar. Eles têm várias solicitações e eles realizam esse trabalho. Seria isso, obrigado. Boa noite, Luciana, Fabiano, Jean. No mesmo sentido, mudou agora para conversa com a secretária da administração, Capileca, Maria Angélica, mudou um pouco o sistema de cobrança da pavimentação por contribuição de melhorias. Mas surgiu uma dúvida ontem numa reunião comunitária que eu estava fazendo lá no Bairro das Nações, relacionada à rua, essa parte da rua Carpisque, mas também a rua Áustria, aquela parte da rua Áustria que foi asfaltada. Veio por emenda parlamentar, porém, há uma contrapartida do município, e em cima dessa contrapartida do município será cobrado dos moradores. O valor é menor, porque não é o valor global da obra, mas também vai ter. Minha pergunta é assim, Luciana, essas calçadas, eu não sei se a rua Oscar Pisque
teve contrapartida da prefeitura. Sim, ela teve contrapartida tanto física, que foi serviços executados pela Secretaria de Obra, principalmente referente à terraplanagem, e contrapartida financeira. Os moradores, então, da Rua Oscar Pieschi terão que pagar parte dessa calçada, então? Sim. Só esclarecendo a questão da Rua Áustria e Alemanha, mesmo sendo convênios, o município tem a autonomia de cobrar qual a porcentagem a ser estipulada do valor total da obra. O limite da contribuição de melhoria é o valor total da obra, e o município tem autonomia perante a lei de cobrar 50, 70, 80, enfim, a porcentagem que for estudada e avaliada como mais coerente para a situação, indiferente se é recursos próprios ou provenientes de convênios, né? Isso até para poder manter uma regularidade em relação a todos os moradores. Se uma rua, porventura, não for feita por emenda parlamentar, eu também não posso prejudicar esses moradores em relação a outros. Então, a questão de ser convênio não determina que a cobrança seja menor, tá? E a questão da Rua Oscar Pieschi, sim, vai ser cobrada a questão da contribuição de melhoria, né? E ela é em cima da valorização do imóvel. Isso. Então, quanto maior o investimento no imóvel, no caso, maior a valorização dele. Então, será contabilizado pavimento e calçada. Essa é a minha próxima pergunta. Também quero fazer uso, agradecê-los primeiramente por poder estar aqui nos auxiliando, principalmente aos vereadores, justo eles que são cobrados, até vereadores nessa nova gestão, estão se mobilizando para que isso venha realmente sair do papel, porque é uma preocupação muito grande. Mas a minha pergunta é justamente da questão da Rua Alemanha, onde também vai ter contrapartida, como você já falou, do município. Eu pergunto, ali existem calçadas que foram danificadas, que estavam em perfeito estado, com lajotas, inclusive, ali próximo ao colégio e tal, por ali, né? Jardim ali, creche. Então, ali existia uma calçada totalmente perfeita, com lajotas. A empresa é notificada para fazer esse conserto, nesse caso? Só para deixar clara a situação da Rua Alemanha, nós tivemos tanto trabalhos da Secretaria de Obras, que foi a questão da tubulação, que era drenagem pluvial, que era de responsabilidade da Secretaria de Obras, e serviços da empresa, terraplanagem, base e tudo mais. Então, assim, tem que ser avaliado quem que foi que causou o estrago, o prejuízo, para daí ver quem que é o responsável pelo conserto. Mas tanto Secretaria de Obras ou empresa vão ser notificados para fazer esse conserto. Pois não, vereador Fabrício? Só uma parte. Luciana, no edital de convocação, vocês dividem em partes a obra. E o repasse está junto a isso. Você tem que dar uma liberação para repassar o valor para a empresa. Sim. É assim que funciona, né? Sim. Então, a última parcela, por exemplo, a empresa que fez a Rua Pomeranos, ela recebeu a última parcela? Não, ainda ela não. Não recebeu? Não. Isso é importante. Nem a Rua Alemanha, então, ainda não? Não. Então, para eles receber a parte final, eles terão que ir lá e resolver esse problema de calçadas. Isso é muito importante nós sabermos, porque já faz desde outubro lá Pomeranos, a Rua Alemanha tem problemas também. A Rua Pomeranos, ela foi concluída como era um contrato único, Pomeranos, Fritz Lorenz e Gerhard Pies. A conclusão do contrato se deu, a conclusão dos serviços, no caso, se deu agora mês passado, tá? Então, só para ficar claro essa questão. Ótimo. Que a pavimentação, sim, a parte asfáltica foi concluída ano passado, mas o contrato como um todo está sendo finalizado agora. Só mais uma questão, já que me perguntaram ontem, eu não sabia a resposta, temos que aproveitar que estão aqui, né? A parte de sinalização consta junto nesse edital, ou é o Detran que vai lá o Demutran que vai fazer a parte de sinalização de faixas de segurança? Específico qual rua? A Alemanha, por exemplo. A Alemanha é responsabilidade da contratada. Mas sinalização de placas não, né? Sim. Também? Tanto a sinalização horizontal quanto vertical. Ok. Obrigado. Foi pertinente, inclusive, essa pergunta do Fabrício, porque deixa claro, né? Porque nós até ficamos em dúvidas. Eu ia até chegar a essa pergunta, mas foi boa a colocação de justamente as empreiteiras terem recebido todos os valores e aí simplesmente podem abandonar a questão, mas não é esse o caso.
não é? Sim. Não é esse Até o para caso. deixar claro, questão Rua Alemanha é um convênio em que é mandatária a Caixa Econômica, então a fiscalização também passa pela Caixa Econômica, de engenheiro responsável por eles no caso. Então, não temos ainda essa vistoria final, visto que estamos ainda concluindo também os serviços, então eles também acompanham essas obras. Então, a minha outra pergunta, essa foi bem clara, eu acho que alimentou a curiosidade dos vereadores e também do público que está presente. Uma outra colocação, na 7 de setembro, foi feita já uma tubulação, inclusive em frente, eu creio, na casa do vereador Marcelo, por ali, foi feita uma tubulação nova pelo SAMAI e tal, já dentro da própria calçada, até na Rua Japão, ali perto, nas proximidades da ponte. Essas calçadas, elas foram lajotadas já. Isso foi feito pela prefeitura ou pelo SAMAI? Saberia responder? E tem custos isso? Sim, a implantação da rede foi feita pelo SAMAI e a recuperação das calçadas também. Também pelo SAMAI. Então isso sai do caixa do SAMAI. Sim. Isso porque eles estão fazendo a tubulação. Exato. Então, todo lugar onde eles estiverem fazendo essa tubulação... Eles estão fazendo já a recuperação dos passeios. Sim. Então, aproveitando, o morador vai pagar isso também, não? Teria que verificar, eu teria que buscar essa informação junto com o SAMAI, que eu não tenho como responder essa pergunta em função da licitação ser deles, específica, eu não sei como eles estão tratando, eu teria que verificar essa resposta para dar uma resposta correta quanto a isso. Porque eu creio, pois não, Marcelo? Se me permite, vereador, na verdade, até passou em frente ali ao mercado Meio Irmão também essa melhoria, então a melhoria foi feita pelo SAMAI, sim, e as calçadas que estavam em condições foram refeitas e pelo que eu saiba, não serão cobradas. Porque não tinha nenhuma... Todo o passeio era feito, não tinha nenhum espaço sem ser feito. Nós temos dois terrenos ali, próximos ali, que não havia pavimentação, calçada e não foram refeitos. Aonde tinha calçadas perfeitas, sim. Sim. Aonde não tinha, passaram os tubos. Foi tirado e já foi colocado o padrão. Exatamente. Então, obrigado, Marcelo Ferrari. Justamente a minha pergunta ia chegar a esse termo, porque se o SAMAI não estaria cobrando essas pavimentações, logicamente que a maioria do povo vai esperar para que o SAMAI faça a tubulação nas suas calçadas para ganhar a calçada, enquanto que outros vão ter que estar pagando o calçamento. Mas se também é cobrado dos moradores, então certamente é pertinente isso. Então, era essa a minha dúvida. Eu creio que... John, queria alguma palavra? Eu só gostaria de fazer mais uma pergunta. Sobre também a questão das calçadas, que diz calçadas acima de 2 metros de largura, a cada 15 metros é obrigatório o plantio de uma árvore. Como é que está sendo tratada essa questão hoje no momento? Porque a gente vê muitas calçadas que praticamente não tem nenhuma plantação de árvore, não tem nenhuma arborização nenhuma, no caso, no decorrer da cidade. Como é que fica essa questão? Vou dar uma demitida agora. Esses dias eu estive aqui, já fui, aliás, na rádio já me perguntaram. A arborização é responsabilidade do município. Hoje nós não temos muitas calçadas maiores que 2 metros. Só que, com certeza, a gente vai ter... fomos cobrados da comunidade alguma coisa junto ao desenvolvimento econômico, que é o responsável, e o horto pelas calçadas e pelo plantio de árvores e manutenção, poda. A gente está verificando como vai ser feito isso, né? Porque até nós somos questionados que hoje nós temos calçada de 1,5 metro com uma árvore no meio, né? Então a gente tem que, primeiro a gente tem que pensar na mobilidade. Passeio, se tu tens um passeio mais que 2 metros, realmente até cabe uma árvore. Agora, se ele tiver só 2 metros, não justifica ter uma árvore. Mesmo que a gente quisesse andar por todo o município no meio-dia, embaixo de sombra. Seria o ideal, né?
Mas a gente tem que ver, é uma questão a ser verificada. Nós temos essa preocupação, foi nos cobrado esses tempos, a gente ficou até um pouco preocupado, né, porque existe mesmo alguns casos, eu tenho andado na cidade bastante, e tem lugares que a gente é obrigado a ir na rua porque a árvore já tomou conta da calçada, né? Na verdade, teria que ser uma árvore específica que não cria tanta raiz, essas coisas assim, quanto a isso, já tem as orientações do meio ambiente, já né? Quais são um tipo específico para já ser plantado. Isso já tem. O problema agora seria efetivar aonde que é maior que 2 metros a calçada, o passeio, a implantação, e aonde for menor, a retirada. Seria isso, obrigado. Obrigado, vereador Chinha. Eu quero agradecer a presença de vocês, mesmo porque é importante esse esclarecimento, tanto para nós vereadores que somos cobrados diariamente, e para a população também ficar atento. Tem muitas pessoas acompanhando agora via internet e também certamente estão ficando cientes a respeito da calçada. Infelizmente, esse requerimento ele só abrange as calçadas hoje. Aproveitando esse espaço que o senhor está aqui, vocês estão aqui, teria assim motivos maiores para nós analisarmos e perguntarmos quanto pavimentação, quanto lombadas, quanto faixas pedestres, mas não está no requerimento, então nós não podemos falar sobre isso, perguntar sobre isso. Mas em outra oportunidade, creio, se for feito um convite para que vocês estivessem aqui, para nos auxiliar quanto a isso também. Porque é um clamor muito grande, principalmente faixas pedestres, em redutores de velocidade, e principalmente, eu creio, até falei contigo, Fabiano, antes da sessão, lombadas físicas, é chato, é ruim, todo mundo... Eu vou navegar em Penha, por exemplo, só um espaçozinho, senhor presidente, sei que não está no requerimento, mas eu vou em Penha, cada 100 metros, 200 metros tem uma lombada. É chato para andar, mas é uma segurança e é um mal necessário. Em nossa cidade, às vezes precisaria ter. Não precisa responder porque não está no requerimento, mas seria uma interessante motivação de dar uma analisada quanto a isso. Obrigado mais uma vez pela explanação sobre as calçadas. Em primeiro lugar, queria parabenizar o Fabiano e sua equipe pelo excelente trabalho à frente dessa pasta, da Secretaria de Planejamento. A gente sabemos que é um abacaxi para descascar todo dia, mas a competência de vocês está à prova e a gente escuta muitos elogios. Eu só teria 2 questionamentos a fazer, com relação às calçadas da Rua Araponguinhas, se está contemplado no projeto em si, na licitação, e com relação à padronização das calçadas, se todas as pessoas estão sendo orientadas para fazer suas calçadas com paver, se é uma padronização isso dentro da própria Secretaria. São esses 2 questionamentos. A questão da Rua Araponguinhas não estava contemplado no projeto inicial a execução das calçadas. E em relação à padronização, todos os moradores são orientados em relação à execução com paver. Temos o dispositivo de que se é uma recuperação pequena, que a pessoa tem em concreto ou alguma pedra, algum outro material, se a recuperação é pequena, ele pode fazer a recuperação, e se ela é uma extensão maior, ele também é obrigado a fazer retirada e recolocação em paver. Obrigado. Eu tenho como passar valores de obras públicas, no caso. Então, se a pessoa for contratar diretamente essa colocação de paver, ela vai pagar valores diferentes quanto a isso. Eu tenho como te passar valores em relação a obras públicas, que giram em torno de R$ 65 a R$ 70 reais, material e mão de obra para execução de calçada com paver, por metro quadrado. Vereador Jorge. Gostaria também de agradecer a presença da Secretaria de Planejamento e também parabenizá-los por essa nova releitura que estão fazendo já quando fazem essas novas obras, da preocupação já com as calçadas, né? A gente vê ali na Guerra Spitz, mesmo Rua Oscar Bisque, talvez se essa preocupação
preocupação tivesse sido já de outros governos anteriores, hoje a gente teria muitos menos problemas em relação às calçadas do município, né? E uma questão também que eu já tive a oportunidade de levantar aqui na Câmara também. Boicotaram. E essa questão também já tinha colocado aqui para todos os vereadores também, né? Alertei que esse ano iria passar aqui pela Câmara a questão do novo plano diretor, né? E de repente ver a possibilidade de nós colocarmos essa questão dos novos loteamentos que vão porventura saírem, de já serem contemplados com a calçada, né? Porque às vezes as pessoas compram o terreno, algumas já constroem, fazem suas casas, mas outras pessoas compram para investimento, às vezes ficam 10 anos o terreno lá parado, então não é justo as pessoas que todo dia vão estar vinculadas ao loteamento ter que ter esse percalço de repente na frente da casa dela ter a calçada, mas nos demais locais não, né? Então já tinha colocado essa questão aqui para todos os vereadores quando vir o plano diretor aqui para essa casa, para a gente também estar de olho nessa questão. Durante a minha campanha também levantei essa questão das calçadas, né? Tive já várias vezes lá falando com o Jean e também com o Fabiano, e com certeza essa questão de 60% do custo de um calçamento, com certeza se torna meio inviável para as pessoas estar, porventura, fazendo a calçada, muito visto que tem muita questão relativa ainda ao calçamento. Então, com certeza, se colocar entre a opção de fazer o calçamento ou a calçada, todos vão preferir, com certeza, o calçamento, né? E a calçada sempre vai ficar em segundo plano. Mas, de repente, é uma questão para a gente também repensar ainda essa questão, né, de calçadas. Com certeza, o que deveria prevalecer é o bom senso das pessoas, né? Eu acho que se eu quero andar numa calçada legal, acho que eu também tenho que, primeiramente, dar o exemplo e na frente da minha casa ter a calçada legal, né? Mas a gente sabe também que o bom senso às vezes fica de lado e nessa questão é uma pena. Mas gostaria de agradecer aqui a presença de todos. Marcelo? Só para fazer um esclarecimento, não quer dizer que às vezes a gente não esteja trabalhando a questão pontual. Como vocês muitas vezes me passam, vocês precisam às vezes dar uma resposta imediata para um cidadão, um vizinho, um eleitor. Então vocês podem entrar em contato com a gente, que a gente trabalha a questão pontual. Hoje eu estou trabalhando pelo menos em uns 8, 10 casos de calçadas. Não quer dizer que às vezes as pessoas não façam, né? Mas a gente tem que insistir um pouco. E não só na questão de calçadas. Qualquer coisa que vocês precisarem, a gente trabalha pontualmente, né? Já que a gente não consegue fazer aquela questão de... os exemplos que eu digo, não só calçada, terrenos baldios sujos. O fiscal não sai olhando, ali tem terreno sujo, até que sai limpando. Não tem como fazer isso. Então a gente trata aquela questão. O cidadão pediu, ele tem que ter uma resposta. Ok? Marcelo. Boa noite a todos. Primeiramente agradecer a presença do secretário Fabiano, da engenheira Luciana, do fiscal Jean e dos demais funcionários do setor de planejamento. Na verdade, salvo engano, eu acho que foi no mês de fevereiro que nós participamos, o secretário participou também, o vereador Jorge, nós participamos de um debate na rádio referente, digamos assim, de quem é o responsável pela construção da calçada. Para mim, é claro, é do proprietário, só que no meu pensamento, como o Jean explanou anteriormente, a lei, no meu pensamento, é ineficaz. Então, se a lei diz que a prefeitura pode notificar em 60 dias, se o proprietário não fazer a calçada, ela pode fazer a calçada, mas a prefeitura não tem caixa para fazer a calçada, e a multa, esse valor irrisório, nós temos que repensar na lei. Até nós comentamos no dia também, de esse ano, nós temos o Conselho das Cidades, a reforma do plano diretor, então, através do Conselho das Cidades, através dos seus integrantes, nós pensarmos na reforma, estudar algo, um incentivo, já que o Jorge bem colocou nos loteamentos novos, estudar essa forma de já deixar prontas calçadas, né? E como o Jean colocou,
esses problemas mais antigos, nós criarmos algum incentivo, né? Um incentivo de parcelamento através de uma empreiteira, fazermos um grande mutirão, algo nesse sentido, para realmente acabar de vez com esse problema das calçadas, principalmente aqui no centro da cidade. Nós começarmos a darmos exemplos aqui no centro. Nós temos várias ruas que já são pavimentadas há muito tempo. Um exemplo é a Rua Japão, nós temos a Rua Benjamin Constant, né? E que ali, colégios perto, ali também, na Rua Japão, a gente vê dia de chuva, a dificuldade das crianças também se locomover. Então, Fabiano, no dia nós havíamos comentado também de repente fazer uma audiência pública referente a esse título, as calçadas. Eu acho que é importante ouvir toda a comunidade e nós cobrarmos também do Conselho das Cidades alguma alteração nessa lei, em virtude da reforma do plano diretor. Obrigado. Bom, com certeza, vereador Marcelo, o objetivo maior é nosso, bem como trabalhar junto com os senhores e o Conselho da Cidade. Gostaria de destacar que já no mês de fevereiro desse ano, a partir do momento que nós recebemos os estudos fornecidos pela FURB, aquela cota enchente, a carta enchente, nós já começamos a trabalhar na revisão do plano diretor, toda a equipe técnica. Então, assim, hoje nós já foi concluído uma primeira parte, que é a questão do parcelamento do solo. Nós estamos agora no Código de Edificações, que está com pelo menos 60% já, que a gente já chegou a avaliar, e temos a questão ainda do zoneamento. Nós fizemos uma pequena parada nesse mês que passou, no mês de abril, em virtude que o governo federal está avaliando as áreas de risco. Então, assim, são informações extremamente importantes, e quantas vezes que nós estamos trabalhando nessa questão da revisão do plano diretor, algum capítulo, algum artigo nos remete aos anteriores, né? Mas a equipe técnica está bem irmanada, então, assim, para mim é motivo de muito orgulho estar aqui hoje na presença com eles aqui, respondendo às dúvidas da comunidade, principalmente dos vereadores, né? Os senhores podem perceber que em momento algum é uma informação unilateral, mas assim são funcionários efetivos da prefeitura, né? Uma coisa que me deixa muito envaidecido é o comprometimento deles com a nossa comunidade e a seriedade do trabalho deles. Então, essa revisão que nós estamos fazendo, com certeza ela está muito bem alicerçada. Nós não somos mestres, não vai sair um documento perfeito, com certeza não. Com certeza ele periodicamente terá que ser lapidado e terá que ser melhorado. Mas assim, a gente vem aqui de uma maneira bastante simples, bastante humilde, transmitir aos senhores uma verdade. E nós esperamos, junto com os senhores, fazer com que essa verdade efetivamente se torne uma realidade. Só para complementar, eu gostaria que, se possível, quando chegarmos nessa parte do Código de Posturas e também do plano diretor da reforma, nessa situação das calçadas, que fosse feita uma audiência pública, porque a comunidade nos cobra bastante, de todos os vereadores, com certeza cobra muito de vocês também essa situação, e é ali que a comunidade pode participar e dar a opinião dela também. Tá certo? Obrigado. Ela se faz até necessária. Douglas. Boa noite a todos, boa noite ao Fabiano, ao Jean, boa noite ao engenheiro Luciano e a toda a sua equipe. Eu acho que todos os vereadores colocaram suas dúvidas aqui, o vereador Jorge e o Marcelo colocaram muito bem, que eu acho que é necessário uma reforma no plano diretor e pensarmos de maneira que os próximos loteamentos, enfim, as ruas pavimentadas já contemplem, como aconteceu na rua Oscar Pisque, a questão do passeio. É importante, eu acho que temos que pensar realmente para o futuro. E eu acho que existem outros detalhes também a ser pensado com relação ao plano diretor, foge um pouquinho desse assunto, mas eu particularmente não concordo também com as edificações na área nobre da nossa cidade, Rua Getúlio Vargas, Rua 7 de Setembro, a área principal do centro da nossa cidade, essas caixas quadradas que são feitas, que tiram um pouquinho a beleza da nossa cidade. Eu acho que o projeto arquitetônico deveria contemplar uma estrutura que nos remetesse ao passado, que mantesse um pouquinho a cultura da tradição da nossa gente aqui, a cultura alemã, italiana, e com certeza traria uma beleza muito maior ao centro da nossa cidade. Eu acho que isso poderia ser pensado também, mas não é um assunto momentâneo.
Quero parabenizar com relação à cartilha que está sendo criada das calçadas. Eu acho que esse é o caminho. Eu penso dessa forma, que tudo depende de conscientização. Esse é o ponto principal, conscientização. Eu acho que criando essa cartilha, dando uma ampla divulgação a ela, criando uma campanha com relação às calçadas, fazendo a população, a comunidade verificar que o investimento vale a pena, vai trazer, além da mobilidade, além do passeio, vai trazer uma melhor visualização ao seu imóvel, uma valorização do seu imóvel. Eu acho que conscientizando a população dessa maneira, eu acho que nós podemos ter com certeza uma outra realidade daqui a um tempo. Então quero parabenizar, isso já foi criado na cidade de Jaraguá do Sul, também uma cartilha semelhante a essa, com todos os detalhes. Eu acho que as dúvidas que os vereadores hoje colocaram aqui, mediante essa situação das calçadas, eu acho que a cartilha já tira essas dúvidas com relação, levando as respostas à população. Mas não apenas criar a cartilha, eu acho que deve ser divulgada, amplamente divulgada, através de campanhas de conscientização. Em Jaraguá deu certo, eu acredito que aqui vai dar certo também, e tenho certeza que a realidade será outra dessa maneira. Então, parabéns pelo trabalho de vocês, tenho certeza que vai dar certo, vão ter um grande sucesso com relação a esse fator, que é um fator que é bastante discutido hoje, momentaneamente, no nosso município. Muito obrigado. Fabrício? Agora tem algumas questões que eu gostaria de levantar. Primeiramente, quero dizer que na Secretaria de Planejamento, pelo menos, nós não somos tratados como vereador de oposição ou de posição. Realmente, sempre que eu fui lá, fui muito bem atendido. E, Fabiano, você tem realmente nas mãos uma equipe muito boa. Eu sempre costumo dizer que quem fala que funcionário público não trabalha não conhece o Jean Vargas. O Jean Vargas é, na minha opinião, o melhor funcionário público que eu conheço. Tá? Ele é um cara, sempre que eu tenho dúvidas, eu ligo para ele, ele me esclarece. Da mesma forma, a Luciana também é funcionária pública efetiva e faz um trabalho excelente. Hoje ainda estive conversando com ela, com um morador, com o Nelson, na rua Alemanha. Temos um problema lá, a casa ficou, não dá mais para entrar com o carro. A Luciana já levantou soluções, possíveis soluções. O morador está preocupado ainda, mas já saiu muito mais satisfeito do que entrou. Pelo menos houve respostas e uma vontade de resolver. E isso que é bacana nessa secretaria. Assim como grande parte dos funcionários que estão lá são muito bons. Então, parabéns à Secretaria de Planejamento. Gostaria de trocar algumas ideias com vocês. Acho que é o momento para falar disso daí. Por exemplo, você falaram em calçadas acima de 2 metros, árvores. Em calçadas com 3 metros, tem possibilidade de pôr ciclovia fazer uma faixa de ciclovia nessas próprias calçadas? Para compartilhar espaço entre ciclistas e pedestres? Porque um dos grandes problemas da nossa cidade é os ciclistas na rua. Existe essa possibilidade? A questão da ciclovia em uma calçada de 3 metros, ela é complicada, por causa que assim, eu preciso no mínimo em torno de 1,20 m de largura para bicicleta. Então eu tenho mais uma faixa aproximadamente de 1 metro que eu perco em função da área de serviço, que seria posteamento, árvores, faixa de serviço como nós chamamos ali. Então eu demando de uma sobra de espaço de 80 centímetros para o pedestre. Então, relativamente é uma faixa muito estreita para eu fazer esse compartilhamento. Assim, calçadas mais largas, por exemplo, Fritz Lones, que eu tenho na zona industrial, 5 metros, esse compartilhamento é possível. Tá. Por exemplo, na questão da rua Oscar Pisque, me preocupa porque ela tem, se não me engano, 14 metros de gabarito no seu início, e na área nova tem menos, 12 ou 10. A pista de rolamento. A pista de rolamento. Isso, ela tem 12 no início e 10 agora 10 nessa parte. Isso, só que o gabarito total da rua é o mesmo, 16 metros. Já se pretende, ali as calçadas ficaram qual é a metragem da calçada? A calçada tem 3 metros de largura. 3 metros. Vocês pretendem, de um lado, vamos colocar assim, né? proibir estacionar de um lado e no outro lado fazer ciclovia, como acontece na parte inicial da rua? É uma solução que está sendo
pensada, estudada ainda, não temos uma posição final, mas nós estamos estudando nesse sentido. Porque eu coloco a questão da Fritz Lorenz, por exemplo, que é uma via de muito acesso, e o que é pior, além de ter muito carro, muitas pessoas se utilizam para ir trabalhar. Sim. Penso que ali nós temos que analisar, de proibir de estacionar de um lado e fazer ciclovia ali. Eu acho que isso não pode mais esperar, porque é muito complicado. Uma outra situação que eu acho que seria importante, vocês em alguns locais que foi proibido, foi pintado de amarelo, de repente não pode estacionar, de repente ali ser um local para pintar como ciclovia para bicicletas. Existe, por exemplo, a Marechal, as avenidas do centro, de repente, não precisa porque já tem espaço nas calçadas, mas são soluções. Infelizmente perde-se estacionamento e a população fica brava, mas ganha-se em segurança para os transeuntes. Na realidade, a questão de estacionamento na via é uma questão mais cultural que nós temos. A via é para deslocamento, mobilidade, então ela não é efetivamente estacionamento. Quando temos o espaço disponível, não tem porquê a proibição. Porém, a rua é para mobilidade, deslocamento. Então, nós temos que ter a conscientização também das pessoas que fazem os empreendimentos, que elas deixem um espaço reservado para o estacionamento interno no lote, que a rua não é o espaço ideal para elas estarem estacionando, né? Perfeito. Só para terminar, primeiro, parabéns, meu amigo o Fabiano, finalmente fizeram uma lombada em frente à creche da Rua Alemanha. Ali é um problema, já na época de estrada de barro era um problema, agora com o asfalto, então piorou. E estava lá a faixa, falta só pintar, mas show de bola, assim como outras que eu já vi que estão se espalhando pelo município. E só uma questão pontual, no cruzamento da Rua Alemanha com Áustria, não tem ali placas de sinalização. Seria importante, deve contemplar no projeto. A obra ainda não está totalmente concluída, até por isso a sinalização horizontal não está totalmente concluída, que nós temos um tempo de cura do asfalto para poder aplicar a sinalização. Por isso até da faixa elevada que foi feita em frente à creche não estar pintada ainda, porque temos que esperar realmente esse tempo efetivo para isso. Fazia parte do projeto a faixa? Sim. Ah, que bacana. Para terminar, assim, eu perguntar se é possível. A dúvida, a preocupação do Marcelo, do Douglas, de outros vereadores, me surgiu há uns 2 anos atrás, quando eu procurei o Jean para perguntar de calçado. Porque essa reclamação, como foi dito, não é de hoje, é de muito tempo. E aí o Jean me disse isso. O problema é que se a prefeitura notificar, a pessoa tem 60 ou 90 dias para fazer, por 60 de repente por mais, pode prorrogar, né? E aí a prefeitura pode multar ou a prefeitura pode fazer e cobrar. Hoje, como é que vamos fazer? Aí nós incorremos em alguns problemas. Primeiro deles, falta de grana. Segundo, o limite providenciário, que já está estourando. Pergunta-se, pensando numa solução, porque não adianta só mudarmos a lei também, mas temos que tentar inviabilidades. Hoje nós temos o consórcio intermunicipal dos municípios. Algumas coisas são compradas em parcerias, né, através aí do consórcio. Por exemplo, você falou aí em valores astronômicos, né? Existisse a possibilidade das prefeituras fazer uma compra, sei lá, de 1 milhão de metros de paver, através de um projeto, de repente até tentando conseguir valores da esfera federal, e a prefeitura licitar a mão de obra no sentido de colocação, de terraplanagem, para não incidir no limite providenciário, para não ter que contratar uma equipe. E aí conseguisse aí cada vereador com uma emenda parlamentar, alguma coisa nesse sentido para ajudar. Será que essa seria uma solução possível de se pensar? Creio que sim, vereador, com certeza. O que a gente pode vislumbrar é que essas parcerias funcionam e dão certo. Eu acho que o senhor colocou muito bem. A questão da secretaria não é uma questão política, e sim uma questão técnica. Né? Essa questão que o senhor colocou também muito bem, independente da questão partidária, né? Os vereadores representam a comunidade e com certeza cada partido tem o seu contato, tem o seu deputado, tem o seu meio de conseguir recurso para o nosso município. E esse recurso para a calçada é extremamente importante e com certeza vai colher ótimos frutos. Porque se o morador pagasse, por exemplo, a contrapartida, não sei se é possível, fosse a compra do material, fosse só o paver, eu acho que é 28, 30 reais o metro quadrado do paver, já cairia 100 metros quadrados para 2.800 reais, não para
7 mil. Então seria, sei lá, é óbvio que está muito no mundo da suposição ainda, mas seria uma possibilidade. Acho que nós pensávamos, realmente é um problema, só que falta de dinheiro e limite providenciário sempre são um problema, tá? Fabiano, muito obrigado, tá? Quero sempre contar aí com essa boa amizade que eu tenho com vocês. Obrigado. Com certeza. Eu gostaria de reforçar as palavras do vereador Marcelo. Com certeza, Marcelo, essa questão, se nós realizarmos uma audiência pública para a questão das calçadas, nós vamos conseguir levantar outras alternativas, como muito bem o vereador Fabrício colocou, essa questão de criar novas parcerias. Nós sabemos que o problema de calçada não é só um problema nosso aqui de Timbó. Grande parte dos municípios de Santa Catarina tem esse problema. Se nós pegarmos o estado de São Paulo, que a gente vê direto na mídia, principalmente os tombos que acabam acontecendo, os tropeços ali, as fraturas que acabam inviabilizando, e não é o custo da fratura, é o custo social que esse cidadão vai ter, não só para o município, mas para a sua família, para um contexto de uma maneira geral. Entra até a questão da perda de produção, né? Então, assim, vereador, eu acredito que essa ideia aí também seja uma ideia extremamente importante e pode contar conosco, nós lá da Secretaria. Também quero agradecer a presença do secretário do Planejamento, Fabiano Adriano, do Código de Postura, o Jean Vargas, e também da engenheira Luciana. Quero fazer umas perguntas em nome da mesa, até dizer que Timbó é a pérola do vale, mas falta uma pérola, que é a calçada. Realmente Timbó é uma das cidades do centro até. Então, o que eu queria pedir, a fiscalização hoje das calçadas do centro, as calçadas que falta recuperação, calçada, como se diz, tem buracos, tem valo, foi aberto, não foi fechado, mas aqui no centro. E tem calçadas que não tem calçadas, tem terrenos que nem são roçados como calçada. A pessoa tem que andar na rua. Ela não pode, nem se tivesse pelo menos um terreno, uma brita, uma areia. O Jean sabe, muitas vezes eu fui lá até fazer pedidos. Tem na entrada de tiroleses, as pessoas têm que andar no meio da rua. As crianças não podem nem andar se tivesse pelo menos um espaço. Estão fiscalizando isso hoje, Jean? A questão é essa. A fiscalização, os anseios são muitos, os locais já estão, a gente já sabe onde são. A questão é que a forma como a gente cobra do cidadão, por exemplo, um lugar que eu acho pior, que é na Benjamin Constant, que tem um morro numa curva, alta velocidade, que as crianças vão para a escola, creche, tem que passar num asfalto. Lá ainda tem o paralelepípedo, que ele é um redutor ainda, né? Os locais já são mapeados. O problema é como essa cobrança efetiva para o cidadão proprietário do imóvel, que ele não se sente à vontade de fazer, porque nós não temos como cobrá-lo. Nós cobramos, eu multo, e aí o município não faz. O município não faz. Mas a prefeitura não pode fazer e depois ter uma lei de 60 dias de fazer e depois... A lei está aqui. Sim, mas ela não pode fazer? A prefeitura faz, a administração faz e cobra? Só para complementar essa questão específica da Rua Tiroleses, eu desenvolvo trabalho junto com a Secretaria de Obras também. Foi feita uma estimativa de custos dessa calçada em específico, foi conversado com o proprietário, foi desconscientizado ele da necessidade e infelizmente não tivemos êxito. Então, assim, nós já tentamos esse contato, fizemos essa tentativa que foi junto na mesma época da Souza Cruz, então assim, a gente também trabalhou nesse sentido, só que infelizmente não tivemos êxito naquele local. Tá certo, mas se fosse pelo menos, Luciana, que a prefeitura fizesse a cancha, pelo menos para ter o espaço. Para, no caso, viabilizar o acesso ali. Isso. Pelo menos isso. Uma macadamização mínima. Se o proprietário não faz a na calçada, área. mas pelo menos que fizesse a prefeitura, como eu sou prova, estamos fazendo muitas calçadas em Timbó, a prefeitura vai lá, faz a cancha, parabéns para vocês. Já na questão até Gerhard Spies, a Alemanha, essas ruas que estamos pavimentando agora, já
já está no cronograma de obras da Secretaria de Obras para ela fazer a macadamização dessas áreas para deixar o mínimo de acessibilidade nesses locais. Isso também já está sendo organizado com a Secretaria de Obras. E uma dessas, aquelas ruas que eu falei lá na entrada, Tirolesa, estou dando um exemplo, uma, né? Mas quantas existem por aí, talvez podia fazer também, pelo menos a cancha, para a pessoa saber onde ela passa, porque tem lugar que eles nem roçam. Eu vi, é capim, mato até no meio fio. Então, de tanto a gente, lá o Jean, a gente vai lá muitas vezes lá no Jean cobrar, né? Então ele vai lá, notifica, pelo menos eles vão no saco calçar, pelo menos o trecho, né? Eu vou ser bem sincero com vocês, notificados não são. Eu não notifico porque eu não me sinto à vontade, eu converso. Eu não vou citar nomes, você sabe até de quem é aquele terreno ali, né? Sim. Pessoa que poderia fazer. Mas eu tenho uma reunião, eu estou agendando uma reunião com o Lei na semana que vem, e eu vou me comprometer com essa questão, até vou falar com o Fabiano depois, como é que a gente vai... nós temos um mapeamento de quais vão ser as nossas prioridades da gente começar a fazer esse trabalho de fazer a cancha, né? Pelo menos deixar naqueles pontos críticos, vamos supor que seja esse ali, a gente faz a revelia do munícipe, ele não precisa, não estamos fazendo nada de errado, não estamos invadindo o terreno dele, nós vamos mexer só na calçada, a parte que seria da calçada, né? Que Benjamin Constante. Então eu me comprometo, né, com vocês e com a comunidade de levar isso para a pauta também e da gente começar, pelo menos começar, nesses pontos mais críticos. E no momento que a gente começa, depois fica mais fácil, né? Que a gente não deu start ainda. Já estão acontecendo muitos a pedido dos próprios munícipes do Obras fazer essa cancha. O que a gente vai estar se propondo agora, não. É não esperar o pedido do munícipe, aquele que eu pedi para que ele vá lá e faça, que ele solicite. Não. Que a gente vá lá e determine, olha, vamos fazer esse. Eu acho que é importante. É uma boa ideia. Mas, Jean, quando vai para o Martinho Stein, o trecho de asfalto perto da Verdureira, lá tem um trecho, até no meio fio tem um riacho. Eu já vi muitas vezes as crianças vêm pela calçada, tem uma calçada não, é só uma cancha, aí as crianças têm que subir em cima do asfalto, não só criança, pessoa de idade, eu digo criança. Eu também passo por ali. Elas têm que ir em cima do asfalto para de novo chegar um trecho, uma cancha ali. Poxa, pode vir acontecer um acidente lá. A pessoa, ou pessoa de idade, né, eles vão em cima do asfalto para desviar aquele riacho. Uma via de alta velocidade ali. É no Padre Martim. Nós temos... até vou fazer o levantamento, porque ali tem, acho que, uns 2 pontos. Inclusive esse que ele está falando, se não me engano, acho que até que é do município. É uma área verde. É do município ali. Então, junto com aquele ali, nós temos um pouco mais para frente, que eu já estava verificando, que eu acho que é do seu Arno, que ele se encontra em Dayal, eu não consegui localizá-lo. Armin, se não me engano. Esse também é um ponto que é parecido com aquele, que é um pouco mais para frente, do lado do prédio ali, naquele residencial. Também a gente está verificando, a pedido até dos próprios moradores. No nosso, eu acredito que a gente vai fazer meio logo, porque ali eu acho que nós vamos ter que cortar árvores. Porque ali não é só a cancha, é questão de árvores também. Mas isso já está sendo visto. Mas, Jean, tem uma lei, né, conforme a lei, que a prefeitura faz das 60 dias e cobra, né, eu acho que cobra. Já foi feita uma obra, uma calçada que acontecesse, que a prefeitura fez e depois cobrou? Ela para na multa. Quando eu multo, para. A prefeitura não tem... A gente não tem o paver, não tem o material humano, não tem a verba. É isso que nós falamos até agora. É isso que nós precisamos ter, essa previsão, esse orçamento. Se tivesse, pelo menos para a gente trabalhar em um ano, aí no outro ano que entrasse, até já tivemos ideias, engenheiros nos procuraram, vamos arrumar dinheiro para dar o start. Aí quando o pessoal começar a pagar, a gente já usa esse dinheiro para financiar os próximos, né? É uma boa ideia? Mas para isso nós temos que ter isso previsto no orçamento. Tem que sair de algum lugar. Por isso que a ideia do Fabrício, de repente, a gente buscar verba fora, que daí a gente acaba com essa desculpa que nós não temos o dinheiro. Aí nós temos que efetivar, né? Eu acho que é uma boa ideia. A parceria seria hoje ideal. Já que a gente não consegue sozinho, com parceria, a gente seria ideal. Marcelo? Só para acrescentar, então, da minha fala, né, anterior,
É nesse sentido que eu digo que a lei é ineficaz. Se o fiscal, ele multa, uma multa irrisória, R$140, e a partir dali acabou o trabalho dele. E acabou o trabalho acabou o trabalho do executivo ali. Então é essa a situação que nós temos que melhorar. Junto com a comunidade, buscar uma solução para melhorar a lei. É isso que tem que ser melhorado. Porque a gente, todos vocês visitam os bairros também, a gente visita, nós vemos casas de trabalhadores que não estão nem acabadas ainda, pintadas, mas está feito o passeio dela. E aqui no centro da cidade, nós não precisamos citar nomes aqui, mas a maioria de vocês conhecem quem são os donos dos terrenos, pessoas que só estão especulando imóveis, e como o vereador Rubens falou, presidente, citou há pouco, às vezes nem roçar o passeio é roçado. Então, eu acho que, além de tudo, é uma falta de respeito dessas pessoas com a comunidade. Obrigado. Nós temos uma questão, acho que está para ser revista também no plano diretor, que é o IPTU progressivo, que vem de encontro contra essa especulação, que eu acho que já vem nos ajudar até na questão das calçadas. Eu acho que é uma boa ideia. Me permite mais uma parte, até o Jean, de repente, eu gostaria de fazer um pedido, então, já que o Rubens comentou sobre, de repente, ao menos do preparo da cancha, se não é possível a padronização, a implantação da calçada, que se desse uma analisada e uma atenção especial na esquina da Rua Pomeranos com a rua que vai para o Colégio Evin Praden, que lá praticamente os alunos têm só uma via de passeio que dá menos de 1 metro praticamente. Lá existem árvores, lá tem monte de entulhos, essas coisas no terreno, mas não relacionado ao terreno, mas essa largura da calçada que fosse de repente analisada e fosse, sei lá, com macadame, ou até já foi feito um pedaço ali com pó de brita, eu acho que uma época ali, mas justamente bem em cima da esquina, praticamente as crianças ali têm, eu acho que menos de 1 metro para passar, ou passam pela rua, ou tem que passar por dentro do terreno, mas não tendo disponibilidade de passar em cima da calçada. Eu gostaria muito que analisasse isso com carinho, então. Não vai até resolver o problema, mas se a gente conseguir até dar uma macadamizada, pelo menos para um dia de chuva tu não precise ir na rua, e pela questão assim, uma vez a gente começando a fazer isso, eu tenho um pouco mais de moral para chegar para o cidadão e dizer assim, pô, nós estamos fazendo a nossa parte, será que tu não pode, pelo menos, em últimos casos, ele botar lá um pó de brita e compactar para que a gente não suje os pés, né? As crianças não sujam os pés quando... Tanto que nessa mesma rua vai se construir o posto de saúde, né? E acaba sendo uma rua que não tem segurança nenhuma para os pedestres, tanto chegar no colégio e depois, posteriormente, lá no posto de saúde. Então, gostaria que analisasse com carinho. Vão ser questões pontuais, eu me comprometo, até que fique pronta a nossa cartilha, que eu comungo com o Douglas. Eu acho que conscientização é tudo. Se a gente começar a fazer um trabalho, uma campanha de conscientização, e as pessoas começarem, no momento que um começa, os outros vão atrás. Eu acho que é uma questão assim mesmo de não só montar, fazer a cartilha e divulgar e tentar cobrar, né? Nesse caso ali seria realmente um empenho maior agora de momento questão da pontual. própria prefeitura para que se solucionasse isso o quanto antes possível, né? Muito obrigado aí a explanação de todos. Muito obrigado. Para encerrar a discussão, também quero só dizer que se a prefeitura fizer parte da cancha, com certeza o pessoal vai se animar, eles ver que a prefeitura está fazendo a parte, né? Também quero dizer que não é de hoje, a gente está cobrando, né? Mas eu sei que vocês estão de parabéns, estão fazendo o possível, toda a equipe, né? Mas não é de hoje, isso vem de muitos anos atrás que está aquela falha já, a falha das calçadas. Então a gente está cobrando hoje, claro, nós estamos aqui hoje, temos que cobrar isso hoje, né? Jean, eu sei, faz parte das calçadas também. Eu estou olhando isso cada dia. Eu estou subindo a escada, desço a escada. Onde tem calçada, aí as pessoas, às vezes, das lojas, botam o cimento, botam a bicicleta, vê uma cadeira de roda, eles têm que descer do meio fio, desce aqui, sai da porta, dá uma olhadinha. Tem
o cimento, eles botam a bicicleta em cima da calçada, aí vem uma cadeira de roda, eles têm que descer do meio fio, tem que, isso aqui na nossa Câmara de Vereadores, em frente. É até chato, a gente vem, olha isso. Então, gostaria que desse uma olhada amanhã para falar, talvez, com o proprietário, que eles desviassem isso um pouco, para passar uma cadeira de roda. Olha, eu quero agradecer, né, eu acho que todo mundo fez as perguntas, nós vamos sair daqui satisfeitos, agradecer à equipe, né, vocês, o Jean, secretário, a engenheira Luciana, e agradecer a todos aqui e obrigado aqui da Câmara de Vereadores. Se querem fazer as considerações finais. Com certeza, presidente, a satisfação é nossa vir aqui fazer essa prestação de contas e trazer essas informações para os nossos vereadores, bem como para a nossa comunidade. E gostaria de deixar bem claro a todos que nós, da administração, presidente, nós estamos cumprindo com o nosso papel. As nossas obras públicas, a partir de 2009, estão acontecendo, principalmente na questão da calçada. Gostaria de destacar a todos também. Recentemente nós fizemos a revitalização de algumas faixas de pedestre no município que não são lombadas, não são redutores de velocidade. E juntamente com essa revitalização nós já estamos fazendo também um trabalho que começou do rebaixamento do guia de calçada, que nós tínhamos algumas faixas de pedestre e nós não tínhamos esse rebaixamento, esse que possibilita o acesso. Como o senhor muito bem colocou, se tem uma mãe com um carrinho ou se é um cadeirante, ele tem um lugar seguro para a travessia, mas quando ele precisa fazer o acesso, ele não tem esse acesso. Se o presidente assim me permitir, nós tivemos uma reunião recentemente com a Polícia Civil, com o Dr. Gilberto, com o Capitão Átila, bem como com o Tenente Daminelli, o bombeiro, da parte do Corpo de Bombeiros. Nós estamos alinhavando uma apresentação e se o senhor entender e os demais vereadores que houvesse uma possibilidade para o mês de junho a nós ainda combinarmos, nós temos algumas informações pertinentes a cada uma dessas instituições que nós gostaríamos de trazer aos senhores. Então, assim, o que cabe à Prefeitura falar sobre a parte de sistema viário, o que está sendo feito na questão de trânsito. Conversei com o Dr. Gilberto, ele tem algumas informações importantes que nós estamos tabulando por parte da Polícia Civil. Conversei também com o Capitão Átila, ele tem algumas informações vinculadas às ações da Polícia Militar. E o Tenente Daminelli também vai trazer algumas informações extremamente importantes do bombeiro. Então, assim, vejo dessa importância, né? Eu sou um aficionado, gosto muito de dados estatísticos, que em cima desses dados você consegue alicerçar. Gostaria também de destacar a todos que é um orgulho para nós que a partir desse momento que nós conseguimos se dar as mãos com essas instituições, nós, graças a Deus, reduzimos a quantidade de vítimas fatais em vias urbanas. Timbó, a grosso modo, acontecia pelo menos de 6 a 8 vítimas fatais por ano. E ano passado, felizmente e infelizmente, ainda nós contabilizamos 3 vítimas fatais. Então, assim, o governo federal ele instituiu um programa de redução de até 50%, né, que é o Pacto pela Vida que é feito, que é uma das principais situações que preconiza o Código de Trânsito. E assim, nós estamos fazendo a nossa parte. Com certeza, nós precisamos muito da ajuda de todos, principalmente dos vereadores. Agradecemos, presidente. Gostaria de agradecer novamente a toda a nossa equipe ali do planejamento, a Pamela, a Samara, o Pelim, o Jean, a engenheira Luciana. E assim, nós estamos de portas abertas. É importante, vereador Fabrício, aquilo que o senhor falou, né? Nós criamos um espírito de equipe e, graças a Deus, além de criar esse espírito, nós estamos trabalhando em equipe. Particularmente, tenho muito orgulho de trabalhar com eles. Além de orgulho, tenho muita confiança no trabalho que é executado por esses servidores. Então, muito obrigado, agradeço novamente o convite. Obrigado. Nós que agradecemos, né? E meio logo voltar para casa para dar mais explicações. Jean? Nós gostaríamos de agradecer.
Vocês sabem que a gente está sempre à disposição de vocês, a nossa equipe toda. Você sabe que ninguém trabalha sozinho. Às vezes a gente não consegue resolver de imediato, a gente depende de outras pessoas, mas todas elas, as que trabalham comigo, pelo menos, estão sempre à disposição, junto comigo, para procurarmos resolvermos pelo menos os problemas pontuais. Aqueles que são de planejamento, nós estamos sempre pensando e estudando. E já que a gente não consegue resolver de imediato, vamos trabalhar pontualmente. E a gente se coloca à disposição de vocês em qualquer tempo. Muito obrigado. Obrigado, Gê. Desculpa, presidente, eu só tenho um grande amigo meu, um grande colega de trabalho, que a gente já trabalhamos juntos há muito tempo, né? Prado Lima, e eu citei toda a equipe do planejamento ali. Desculpa, Prado, né? A gente já tem... Não é porque nós moramos juntos, né? Não é que nós moramos juntos, mas é uma pessoa assim que eu tenho um carinho especial, né? Veio aqui para Timbó e a gente conversa, como a gente foi muito bem acolhido por toda a comunidade. E assim, as pessoas às vezes me questionam, dizem assim, tá, Fabiano, e agora? Eu me considero timboense e agradeço pela acolhida, né? Então assim, me sinto muito bem aqui. E é importante aqui estar aqui com vocês aí. Então um forte abraço, meu amigo Prado Lima. Certo. Luciana, tem alguma coisa? Só agradecer a oportunidade de poder esclarecer alguns pontos. Eu que trabalho diretamente na fiscalização, muitas vezes a falta de informação gera muitas dúvidas e a gente poder esclarecer ajuda muito nessa situação. Obrigado a todos. Suspendo a sessão por 5 minutos. Retomando os trabalhos sobre a mesa, parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação ao projeto de lei número 16 de 2013. Com a palavra o relator da Comissão, vereador Douglas Emanuel Marchetti. Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Projeto de lei ordinário número 16 de 2013. Declara de utilidade pública a Associação O Vento Brasil. Iniciativa do projeto, vereador Guilherme Vogt Jr. Relator, vereador Douglas Emanuel Marchetti. Relatório. Trata-se de projeto de lei que visa declarar de utilidade pública a Associação O Vento Brasil. O respectivo projeto foi protocolizado nesta Casa Legislativa no dia 19 de abril do corrente. O presidente da mesa diretora o despachou a esta comissão no dia 23 de abril em sessão ordinária, conforme parágrafo 1º do artigo 122 do Regimento Interno, para a apreciação dos aspectos legais e constitucionais, seguindo o mesmo para a análise da assessoria jurídica para a elaboração de orientação técnica. No dia 3 de maio, esta comissão teve como pauta o presente em sua reunião ordinária, quando esta exarou o parecer que ora segue. Este é o relatório. Fundamentação da análise e do mérito pelo relator. No que tange à técnica legislativa, o presente projeto atende aos preceitos da Lei Complementar Federal número 95 de 1998. Respeitado, portanto, o parágrafo 5º do artigo 101 do Regimento Interno. A Lei Municipal 2417, de 17 de junho de 2009, disciplina o reconhecimento de utilidade pública municipal de entidades civis sem fins lucrativos no município de Timbó. Conforme o artigo 1º da citada lei, as entidades de promoção educacional, científica, cultural, artística, esportiva, social e filantrópica que sirvam ao interesse da coletividade sem fins lucrativos poderão ser declaradas de utilidade pública municipal por proposição de iniciativa de qualquer vereador. Após a análise da documentação do respectivo projeto, concluiu-se que a entidade que visa ser beneficiada através de específica declaração não possui fins lucrativos e promove aspectos culturais, sociais e filantrópicos à comunidade timboense de acordo com o relatório de atividades apresentado ao mesmo tempo em que se verifica o atendimento dos requisitos necessários para aquela declaração, de acordo com o artigo 2º da citada lei. Conclusão. Voto do relator. Em face do exposto, o relator dessa comissão se manifesta pela legalidade do projeto de lei número 16 de 2012. Este é o voto. Deliberação da comissão. Votou com o relator aprovando o parecer, vereador Jorge Augusto Krieger. Sala das comissões, em 7 de maio de 2013. Jorge Augusto Krieger, presidente. Raimar Adatz, membro. Douglas Emanuel Marchetti, relator. O projeto de lei número 16 de 2013 segue para análise da Comissão de Educação, Cultura, Saúde, Bem-Estar Social, Desporto e Defesa do Cidadão.
Comunico que foram protocolizadas na Secretaria Legislativa as indicações de números 195 a 208 e 209 de 2013. Leitura das proposições pelo secretário. Indicação número 195 de 2013. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Timbó, o vereador abaixo-assinado solicita a Vossa Excelência seja noticiado ao plenário e encaminhada a cópia da presente indicação ao excelentíssimo prefeito municipal, sugerindo o que segue: que a Prefeitura Municipal, através do setor competente, notifique o proprietário do terreno localizado no trecho compreendido entre a confluência da Rua Dona Clara e rodovia C477, bairro Dona Clara, para que proceda com o corte das árvores que ali se encontram. Sala das Sessões, 7 de maio de 2013, Rubens Borchardt, vereador. Indicação número 208 de 2013. Em relação à Rua Piauí, bairro dos Estados, que seja feito a desobstrução da tubulação no final da rua, assim como patrulhamento e alargamento da mesma. Sala das Sessões, 7 de maio de 2013, Fabrício Dal Castagni, vereador. Indicação número 209 de 2013. Que sejam colocadas placas indicativas para redução de velocidade nas curvas que antecedem nos dois sentidos a Escola Municipal Tiroleses. Sala das Sessões, 7 de maio de 2013, Marcelo Luiz Ferrari, vereador. Rubens Borchardt, vereador. As indicações serão encaminhadas na forma solicitada. Item 01 da pauta. Discussão única. Requerimento número 26 de 2013, de autoria do vereador Rubens Borchardt. Leitura pelo secretário. Requerimento número 26 de 2013. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Timbó, o vereador abaixo-assinado requer ao presidente, com fundamento no artigo 110 do Regimento Interno, combinado com o inciso 8º do artigo 16 da Lei Orgânica do Município, seja submetido ao plenário e, após deliberação, oficie ao prefeito para que informe a previsão para que seja realizado o deslocamento dos postes de iluminação pública localizados na Rua Dona Clara, bairro Dona Clara, que não iluminam a via, mas sim os pastos. Se negativa a resposta ao quesito anterior, quais os motivos que impedem a execução deste serviço? Justificação: a atual disposição dos postes de iluminação não está atendendo à sua finalidade, uma vez que, ao invés de iluminar os passeios, iluminam os pastos que se encontram no local, o que prejudica o trânsito de pedestres na via supracitada. Cabe ressaltar que o vereador que subscreve o presente já cobrou a realização do serviço em questão através das indicações número 224 de 2011 e 70 de 2012. Assim se faz necessária a apresentação do presente requerimento visando a obtenção de esclarecimentos para a comunidade. Sala das Sessões, 7 de maio de 2013, Rubens Borchardt, vereador. Eu fiz aquele requerimento há muitos anos, estou brigando por essa iluminação. Ela passa por meio de pasto. Há 40 anos ela ilumina o gado para pastar e as pessoas têm que andar no escuro. Dá enxurradas. Presidente, é até... Posso perguntar? É que eu não entendi. É os braços de iluminação ou os postes? Os postes. Há 40 anos ela passa reto no pasto e as pessoas têm que andar. Muitas vezes as pessoas que trabalham em empresas, de madrugada, 4 da manhã, 11, meia-noite, vêm do trabalho, às vezes enxurradas, chuvas fortes, às vezes no escuro, não sabe nem por onde eles andam, sabe? E as vacas belas e formosas pastando debaixo da iluminação. Mas isso está acontecendo já há 40 anos. Nobre vereador, eu acho que deverá haver um entendimento entre a própria Celesc e a Prefeitura para deslocamento desses postes na via original, porque da maneira como o senhor está colocando, que está favorecendo o gado lá, infelizmente não houve um contato com a Celesc para providenciar isso aí. Isso que eu não entendi. Porque, veja bem, se é o poste, é a Celesc. Se é a iluminação, é a Prefeitura. Eu não entendi, porque assim, o poste está no meio do pasto ou está do lado da rua? Do pasto. Ah, ele passa no meio de um pasto. Mas quem colocou, claro, não é agora, 40 anos atrás foi a Prefeitura, foi um convênio que eles fizeram. Então a Celesc está cobrando da Prefeitura agora. Agora já há um entendimento, mas aquele entendimento já é 4 anos já. Não adianta só falar, mas tem que fazer. Eles estão, aquele entendimento vamos fazer um convênio com a Prefeitura, que a Prefeitura vai entrar com uma parte
Então não adianta só falar. Mas eu acho que vai haver um entendimento. Eu até vou me empenhar junto a isso aí para conseguir resolver. Porque um trecho, só para dizer, nós perdemos o telefone fixo. A Telesc, ela veio só uma parte. Ela não botou o telefone fixo lá por via que eles falaram que se eles botar lá os cabos, daqui a pouco vão fazer mudança de novo, eles vão ter prejuízo com isso ali. Então nós ficamos com essa questão, ficamos sem telefone e também sem iluminação. Então por isso eu peço voto favorável. Não havendo mais quem queira discutir, encerro a discussão. O requerimento está em votação. Os senhores vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por 8 votos. O requerimento número 26 de 2013 será encaminhado na forma regimental. Não havendo mais matéria a ser deliberada na ordem do dia, convoco os senhores vereadores para a sessão ordinária a ser realizada no dia 14 de maio às 18 horas e declaro encerrada a presente sessão. Obrigado a todos e uma boa noite.